aí galera, aqui é Carne de Animes e voltamos mais uma vez com o Batuque, mais especificamente pra gente continuar a saga aí da Ichi, tentando salvar seus pais, né, tá naquela academia do BJ lá, né. Inclusive, a gente sabe muito bem que estamos aí pra ver a luta dela contra o falso samaritano, né, que a gente vê que ele era o bom samaritano, ajudava as pessoas, só que de ajudar não tinha nada, né, ele atraía as pessoas pra descer o cacete nas pessoas, fazer maldade com elas. Mas agora a gente vai ver o desfecho dessa história, porque sim, a gente vai entrar em combate com ele. Mas como vocês bem sabem, toda a narração de Batuque está aqui no canal. Vou deixar uma playlist para você estar acompanhando, beleza? Vou deixar a resenha, deixa eu lá e simbora pro capítulo. E aqui voltamos mais uma vez com Batuque, que já começa bem eletrizante esse capítulo 36. A gente vê a luta que aconteceu ali entre o objetivo da Ichi e o Jungo, onde até mesmo ele pensava, né, a vitória é minha, e vai dar um ataque no cara. Só que o que interrompe e o que salva o safado é que simplesmente uma pessoa olha e começa a gritar, né, para que ele não começasse uma briga ali, o cosplay de samurai ali idiota, que é o que o cara imaginava, e ali ele deu um chute, desequilibrou ele, não conseguiu derrotar o cara, e é nessa hora que o garoto acaba perguntando, né, o que ele estava fazendo, e até mesmo o cara ali tenta explicar o que rolou, e aí ele fala mais uma vez, né, Jungo diz que ele foi atacado, ele não tinha feito nada, algumas pessoas percebem isso e até mesmo saem em defesa do Jungo. E é nesse momento que ele olha e já começa a dizer pro cara se preparar que o bicho ia pegar, mas é aí que simplesmente o cara foge, até mesmo o Jungo fica gritando por ele, mas não consegue mais encontrá-lo. Tudo isso acontecendo antes do encontro da Ichi com o cara lá no bar, né? E a gente até mesmo vê, né, que enquanto ele vai procurando, o cara vai lá se limpando, né, porque levou um pau do caramba de Jungo. E aí vemos que ele chega lá naquele local e novamente nos unimos com a parte em si, onde ele entra no bar e as meninas começam a conversar enquanto o Ichi vai pensando sobre tudo. E aí até mesmo a gente vê o pensamento dele, né, que ele vai dizendo que foi um vacilo, que a comida até mesmo tinha ficado horrível porque ele não conseguiu fazer a boa ação dele, entre aspas, né, e diz que aquilo foi um dia de azar e ficou com raiva do maldito cosplay que tinha aparecido. E até mesmo achou estranho todo aquele golpe que ele estava usando ali, aquele chute. E também vemos o Jungo pensando ao mesmo tempo que a Ichi realmente deve lutar com este cara. Ele pensando nos reflexos que são rápidos, que quando ele tocava no corpo era muito insano. Também, mesmo na emboscada, não dá para funcionar com ele. Talvez esse Aikido dele não seja muito fácil de lidar. E assim, voltamos também para a Ichi. É muita gente pensando ao mesmo tempo, que começa a pensar sobre o beco estreito, que seria ótimo para lutar com o cara, iria atrapalhar bastante a movimentação dele. E assim, eles não seriam vistos e até mesmo ela precisa que ele vá lá em algum momento. E até mesmo se pergunta se ele vai fazer isso. E é aí que o cara começa a perguntar pelo banheiro, né? Começa a tirar onda lá com o cara que atende o pessoal, dizendo que tinha que botar o banheiro lá, porque fez propaganda e tal. E até mesmo começa a zoar, dizendo que uma loja não poderia fazer os clientes fazer xixi na rua e não sei o quê. E inclusive a gente vai pensando e diz o seguinte: essa é a chance que ela estava esperando, que não tinha banheiro na loja ali e com isso ela poderia levá-lo a este local. Só que aí que as coisas mudam, porque o cara começa a dizer que ele poderia ir, só não tinha papel higiênico, mas estava tudo tranquilo, dava para ele ir. Então existia sim um banheiro, existia um local para onde ele ir, então ele não iria de jeito nenhum para aquele local, onde até mesmo ela fica chocada, né? Começa a cuspir ali a comida e aí já começa a pensar o que ele vai fazer, o que ela tem que fazer para poder levar o cara lá pro beco. E aí que ela rapidamente pensa e começa a pegar a mão da Eiko ali e aí levar justamente ela como um chamariz. Sai correndo e levando ela pro banheiro. E até mesmo, né, começa a dizer: Eiko, você está bem? Com licença, o banheiro fica aqui e tal. Começando a falar como se a Eiko estivesse passando mal. E isso não estava acontecendo. O cara acaba perdendo sua oportunidade e a Eiko fica ali dentro. E aí nessa hora que ela começa a falar pelo telefone com a Eiko para evitar
de que a Eiko saísse, pedindo para ela esperar o máximo possível. Mas o cara também não estava se movendo, ele ficou esperando ali na frente do banheiro. E assim ela começa a ficar desesperada, né? Porque ela tem que fazer alguma coisa para que ele saia dali. Com isso tudo acontecendo, ela fica pedindo para que ela tome alguma atitude, alguma coisa para que demore mais ainda. Ela percebe que a It estava com problemas. E aí, tudo isso por conta da expressão dela, que estava preocupada e tal. E com isso ela lembra justamente do que ela tinha explicado, para pressionar aquele cucuzinho lá falso que ela tinha ganhado quando tivesse com problema, com alguma coisa assim. E assim ela começa a espremer aquilo. E quando ela vai fazendo isso, vai fazendo barulho de peido. Literalmente é isso que acontece. É muito escura a cena, mas funciona muito bem, porque o cara começa a ficar com nojo daquilo aí, que eu nem sabia que isso ia acontecer, mas as coincidências funcionaram muito bem, e aí ele começa a ir embora, ir para o corredor. E assim a gente logo entra em contato, começa a falar pro BJ que vai começar, que vai lutar, e assim vai pro corredor, começa a procurá-lo, e aí que o impensável acontece. A mina que estava indo atrás dela a vê, e quando a vê, tudo vai por água abaixo, porque ela tinha falado, né, que ela ia ver, né, quando tivesse a próxima rodada, e nunca tinha mais lutado, e tá se escondendo. E tudo isso ela acha ridículo, porque ela tá fazendo cosplay e tal, mas aí a gente tenta parar ela de todas as formas, dizendo que ela tem que sair dali. Então a menina começa a perder completamente o interesse nela. Ela até mesmo fala, né, que ela só sabia latir, não fazia nada, é só uma bebê chorona que só fez chamar a atenção dela e no final das contas não servia de nada. E é nesse momento que vemos que o cara aparece. Ele observa ali a It, que parecia estar importunando a outra, e já bota logo na cabeça que essa seria a boa ação dele de hoje, onde até mesmo iria atacá-la, espancá-la, em nome de dizer que estava fazendo uma boa ação, onde não era isso, era simplesmente violência pura. E ela vai pra cima do cara, até mesmo o cara pega a mão dela e começa a lutar. E quando ele gira ela, por causa do Aikido, né, que ela fica de cabeça para baixo, bem olhando para a face da outra, que eu acho até bonita essa cena, vemos que ela vai sendo girada, e até mesmo aí tenta dizer, né, mas que diabo, ou melhor dizendo, que merda tá acontecendo? Mas mesmo assim ela abre as pernas e trava o movimento nas paredes, o que dificulta muito tudo que o cara poderia fazer. E assim vemos que até mesmo a outra não entende muito bem o que está rolando, mas percebe que era um lugar muito bom para a It. E assim a It começa a ir com tudo pra cima daquele cara para acabar com ele e dá um belo de um chute, uma ponteira, né, como é falado, um chute de ponta de dedos. E aí o que a gente vê é que o cara já começa a perder ali todo o equilíbrio. A menina percebe que ela já tinha planejado tudo e até mesmo diz, né, que era veloz, que o chute da It foi certeiro e atingiu o plexo solar dele diretamente. E assim ela até mesmo diz, né, que depois de usar um local estreito para limitar os movimentos do oponente, usar um chute direto, que é o movimento mais eficaz nesse lugar, mas ainda não acabou. Ele não poderia deixar ele fugir. E ainda assim se é dito que o Inari tinha força ali para escapar, né, para fugir, que ele não tinha ainda sido derrotado. E seria um fracasso caso, no caso, ele não fosse nocauteado, né? Porque o BJ tá falando as dicas, falando as coisas para a It. E aí ela vai com tudo para começar o ataque e acabar com ele. Enquanto o BJ dizia que, no caso, ele iria começar a execução dos pais dela, né? Cortar os dedos e tal. E isso foi justamente a arte que ele precisava fazer para poder acabar com qualquer dúvida ali na cabeça da It. E sim, acabou, né, que a It conseguiu adiar mais uma vez, né, ali o show de Decepatos, como ele fala. A menina fica apaixonadíssima pela It, onde começa a rir pra caramba, dizer que ela é insana, que pergunta se ela fazia isso o tempo todo. E quando ela
olha para a garota, aí o que ela faz é gritar para que ela calasse a boca e chorar muito, porque naquele momento não era só ela batendo num cara ruim, não era só ela lutando, era ela fazendo algo contra a vontade dela e também salvando a vida dos pais delas que estavam para ser decepados. E mano, é muito tenso tudo que tá acontecendo com o It. Mas enfim, ela não entende muito bem o que tá rolando ali, até mesmo ela fala, né, que não entende por que ela tá dizendo isso depois de bater no cara e até pede para que ela levasse ela junto da próxima vez e explica que o nome dela era Shumarei. E assim, vemos que o tempo passa, ele é levado para outro lugar, até mesmo é perguntado para ele se ele tinha feito a boa ação dele hoje, né, no dia de hoje. Ele se pergunta onde que ele estava e inclusive o cara que está ali perto dele começa a dizer que não é legal fazer mais de uma boa ação por dia. E é aí que de repente ele começa a se dar conta que o corpo dele está completamente doído e percebe que na sua frente tem um cara completamente pelado, ofegante, suando muito, e ele começa a dizer que tinha feito uma boa ação ali e explica que a It tinha deixado ele lá todo surrado para ele tomar conta, e ele tomou conta e até mesmo ela agradeceu. E aí que o cara começa a se lembrar que esse cara que tá ali com ele foi o cara que ele tinha espancado no outro mês, que ele sempre fazia uma boa ação por dia. E esse cara, depois que foi espancado, ficou muito ressentido com ele. E nesse momento que é que a gente vê, que eu tive que censurar aqui, que ele está com as calças arriadas. E seria já o segundo round daquele cara com ele. Inclusive, ele até mesmo acaba dizendo, né, que entendeu por que ele estava sentindo tanta dor ali. E acaba o capítulo a gente vendo que ele é Stu. E isso é muito pesado, mesmo ele sendo um cara cruel e nojento do jeito que ele é. E o final dele foi bem intenso. E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. Meu Deus, o que foi isso que aconteceu, velho? Ninguém ia imaginar que um dos caras que ele tinha espancado, a gente até viu ele espancando, era muito mais mal, era muito mais tenso do que ele. Eu não imaginava que isso ia acontecer. A gente viu, né, que aí desceu o cacete dele, fez ele pagar pelas maldades que ele tinha feito, mas muito pior aconteceu, velho. O cara que ele tinha espancado era um Stu, velho. O cara fazia coisas terríveis e ele se lascou, velho, porque o cara quis se vingar dele. Então ele chegou pra ele e disse, ó, vou cuidar do cara aqui, relaxa aí, tá de boa. Que cuidado, velho, o cara deu, velho. Mano, o cara se lascou. Acho é bom tudo que aconteceu com ele, porque ele ficou se metendo com quem não devia, se achando bonzão só porque sabia Aikido. Olha aí o que ele encontrou. Enfim, sempre tem um mais louco do que o louco, né? Enfim, vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, falou, fui!